Muitas frases de políticos, poetas, rainhas, revolucionários e até de carrascos ficaram registadas na memória coletiva. Obviamente, de mito, de Humberto Delgado. Um fraco rei faz fraca a forte gente, de Camões. Se não têm pão, que comam brioches, de Maria Antonieta. Ou até de José Sócrates, porreiro pá, são algumas das frases famosas que encontramos na obra que hoje recomendamos. Quem assim falou? Grandes frases de todos os tempos, de José Jorge Letria, publicada pela Oficina do Livro. Eu sou um apaixonado pela história e esta paixão vem-me desde quase da infância. Sempre tive um interesse particular em conhecer a história que me antecedeu e tentar, através desse conhecimento, explicar o presente e conseguir compreender o que irá ser o futuro, caso haja futuro. Eu, mesmo sendo pessimista, continuo a acreditar que vai haver. Digamos, a lógica da construção deste livro assentou numa curiosidade que, portanto, é antiga e que me permitiu, ao longo dos anos, ir destacando frases de que não me esqueci, de que não me desliguei e, em alguns casos, tentei também apurar a veracidade ou a autenticidade dessas frases. Porque aquilo que acontece é que o tempo, além de ser um grande juiz, é muitas vezes um grande mistificador, porque as coisas vão passando de boca em boca, de memória em memória, e muitas vezes aquilo que se torna consensual na história não é necessariamente o que foi dito ou o que foi feito. E, portanto, houve frases que me interessaram desse ponto de vista e que eu achei que devia aprofundá-las, conhecê-las um pouco melhor, e foi aquilo que fiz. Portanto, eu comecei na Antiguidade Clássica, comecei com os gregos e com os filósofos orientais, chineses sobretudo, depois apanho o pensamento bíblico, faço naturalmente o período da consolidação do poder militar e político na Europa, apanho as diversas épocas, a época medieval, a época moderna, a época contemporânea, e centrei-me num conjunto de figuras que eram absolutamente incontornáveis. Naturalmente que a leitura destas frases nos permite não só recuar até ao tempo em que foram ditas, mas também até conceitos e visões do mundo que não são as prevalecentes hoje, mas que são marcantes quanto àquilo que o homem e a mulher pensaram sobre o devir da história, sobre os direitos humanos, sobre a guerra e sobre a paz, por exemplo, sobre o amor. E, portanto, eu tentei equilibrar estes vários conceitos. Tentei, portanto, equilibrar cronologicamente, tentei equilibrar geograficamente. Gostaria de ter tido mais frases de mulheres do que aquelas que tenho. Isso acontece não por uma atitude discriminatória da minha parte, o que para mim seria absolutamente impensável, mas porque dá-se a circunstância, enfim, confirmada historicamente, de que, por não ter sido dado à mulher o papel de protagonista, que sempre foi também o seu, há uma ausência de registro de frases marcantes, frases históricas, que depois se reflete numa seleção destas. Eu não sou um historiador e, portanto, este não é um livro de investigação, é um livro que faz uma abordagem histórica das circunstâncias em que as frases foram preferidas e em que o saber que as sustenta, digamos, se enraizou na época de que elas foram extraídas, mas exatamente por isso pedi à professora Irene Pimentel, por ser uma historiadora que eu muito admiro e por ser alguém que tem uma visão partilhada da história, uma história que não é uma história de notas de rodapé e uma história fechada no ambiente silencioso dos arquivos, mas é uma história aberta, viva e, sobretudo, virada para a cidadania e, portanto, eu pedi-lhe para ela fazer o texto introdutório, o prefácio de contextualização destas frases, exatamente para reforçar a componente histórica que eu quero que este livro tenha. Há frases que eu acho que vão seduzir o leitor quando abrir o livro e viajar por ele, para além daquelas óbvias também tu Brutus, do César. Aliás, há várias frases do César. O César, a fazer fé nos cronistas que passaram a escrita aquilo que ele disse, era também um grande criador de aforismos que sintetizavam
o seu pensamento e, sobretudo, a sua visão do poder e do mundo. O cheguei, vi e venci e outras frases que ele diz que são absolutamente notáveis. Mas há uma que tem surpreendido pessoas que leram o livro e que se mostraram muito surpreendidas, agradavelmente surpreendidas, que é uma andorinha não faz a primavera nem sequer por um dia. Que há quem pense que é só uma letra de fado, há quem pense que é um ditado popular, há quem pense que é uma frase de um poeta popular como o António Aleixo, por exemplo, mas não. Esta frase é criada por Aristóteles. De facto, uma andorinha não faz a primavera nem sequer por um dia é uma frase de um grande filósofo que eu acho que sintetiza muito do que está para além destas palavras. Para além disso, eu relendo o livro e conversando com pessoas que o têm lido, percebo que não só tenho material, como tenho vontade para eventualmente fazer uma edição alargada ou um novo, quem assim falou, número 2, um pouco nas sequelas do Tubarão 1, Tubarão 3, Tubarão 5, e portanto é possível que isso venha a acontecer. Quem assim falou, grandes frases de todos os tempos, de José Jorge Letria, a nossa sugestão de hoje para ler mais e melhor. Nós temos 10 exemplares para oferecer às 10 primeiras participações com uma frase famosa que tenha ficado imortalizada na nossa memória. Já sabem que devem participar através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Concorram e habilitem-se a ganhar livros no nosso programa. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.